E já até acaba respondendo a segunda provocação aqui, que o Dr. Roberto Perquá Filho vai falar com a gente. Primeiramente, eu vou ler um pouquinho a, a biografia aqui, se me permitem. Dr. Roberto Perquá Filho, ele é médico nefrologista, doutor em nefrologia também, com pós-doutorado, atuou como diretor do programa de pós-graduação de Ciências da Saúde, coordenador do internato em nefrologia da PUC, Paraná, vice-presidente da Sociedade Latino-Americana de Nefrologia e Hipertensão e diretor clínico da Sociedade Brasileira de Nefrologia. É membro do Comitê Executivo da SONG, uma iniciativa para a padronização de desfechos clínicos em nefrologia. Atualmente é professor titular da Escola de Medicina da PUC Paraná, conselheiro da Sociedade Internacional de Nefrologia e membro do Comitê Executivo da ISN. Muito obrigada pela sua presença, é uma honra tê-lo aqui, é uma honra todos os painelistas, estou muito feliz, é um evento assim de altíssimo nível e agradeço a todos aqui que estão nos assistindo. Por favor, mandem seus comentários e perguntas pelo Q&A. A nossa segunda provocação: por que a preocupação internacional com a DRC, com o lançamento de um novo policy brief do Global Patient Alliance for Kidney Health há poucas semanas? O que o Brasil deveria priorizar? Doutor Roberto, por favor. Obrigado, um prazer enorme estar aqui com vocês também, de novo falando sobre a doença renal crônica, né? Sou nefrologista há mais de 2 décadas, né, e tenho observado essas tendências, essas mudanças que a Frida trouxe aqui para a gente, né? Eu acho que, em geral, assim, eu abriria a minha fala com uma coisa que eu acho que reflete muito a importância da gente discutir sobre isso, né? Que a doença renal crônica é uma doença comum, ela é perigosa e ela é tratável, inclusive prevenível, né? Eu acho que são coisas que a gente deve manter na nossa cabeça nessa discussão de hoje aqui. Mas para fazer isso, você precisa realmente, né, levantar esse problema e mudar a realidade de que muitas pessoas, na verdade, têm a doença renal crônica e não sabem, né? Eu acho que essa é uma questão importante. Eu tô aqui meio com um representante de saúde global, assim, né, pelos envolvimentos que eu tenho com algumas sociedades científicas e algumas iniciativas globais, como, por exemplo, esse Global Alliance, que gerou esse documento muito interessante, né, que a gente divulgou há 2 semanas atrás, né, que é justamente um documento para ser usado na discussão com vários setores, né, numa linguagem que seja possível de gerar discussão, né, com pessoas fora das questões mais técnicas da medicina, alcançar gestores de saúde, alcançar pacientes e a população geral, que eu acho que é realmente o segredo, né? Que a evolução global é essa, né? Essa percepção do problema não é uma peculiaridade brasileira, não é uma peculiaridade de países mais desenvolvidos, onde a obesidade, o diabetes já são questões abordadas há mais tempo, né? Ela realmente afeta globalmente. E a epidemiologia da doença renal crônica, ela é de forma interessante, né? Ela é muito homogênea através das geografias diferentes, né? Ao redor daqueles mais ou menos 8%, todo adulto em populações distintas vai ter essa doença renal crônica, muitas vezes não sabendo, né? E a pergunta mais específica, né, o que que a gente pode fazer no Brasil? Então, eu começaria dizendo, eu sei que a Patrícia Abreu vai falar mais sobre isso, né, dos avanços, né? Eu acho que a gente tem que comemorar, principalmente ao longo do último ano, assim, importantes avanços na forma com que a gente está abordando a doença renal crônica no Brasil, né? Acho que a gente teve um avanço né, em levantar o problema e fazer com que esse problema seja reconhecido para as pessoas que podem fazer a diferença, né? Eu acho que a população sabe mais sobre isso e eu acho que fóruns como esse são excelentes plataformas para a gente alcançar, né, mais pessoas, né, que possam estar ajudando na comunicação, e na tentativa de soluções.
E a gente teve também avanços importantes do ponto de vista de acesso a tratamentos, né? Uma coisa que eu acho que é muito importante e que tem sido um, um dos grandes problemas de lidar com isso no passado, primeiro era a falta de alternativas, né? A gente teve até pouco tempo poucas alternativas de tratamento para reduzir o risco da progressão da doença renal crônica. Hoje não é mais o mesmo, né? Acho que a gente viu surgir novas alternativas de tratamento, né? Só lembrando as pessoas que estão nos ouvindo, né, que a gente do ponto de vista, só pensando em medicação, né? Sem falar em questões não medicamentosas que a gente pode fazer, mas só medicação, a gente partiu assim, há 5 anos atrás, né? De você ter um tipo de medicação que poderia, que comprovadamente ajuda a prevenir a progressão da doença renal crônica, né? São medicações muito usadas para hipertensão, que já são disponíveis no Brasil há muitos anos, inclusive para usuários do SUS, né? São os inibidores de enzima conversora, bloqueador receptor de angiotensina, né? O captopril, enalapril, losartana da vida, né? Que é muito bom para essa função de retardar o risco, de reduzir o risco de função renal. Mas a introdução de inibidor de SLT2, né? São uma nova classe de drogas que estão disponíveis para utilização há já alguns anos no Brasil, que agora foram padronizados como parte do que a gente pode conseguir prescrever mesmo em ambiente de SUS, né? Essa é uma coisa muito importante, né? A Patrícia acho que vai falar um pouco sobre isso, né? A gente está partindo para a implementação dessas medicações que são super importantes, né? E eu acho que a gente tem que fazer isso com a consciência de que isso tem que ser feito de forma agressiva, né? A gente tem que fazer chegar lá no profissional de saúde da família, né? Que vai realmente prescrever isso. Não é uma coisa de especialista, né? É uma coisa de realmente de características de profissionais da saúde que realmente veem o paciente em todos os ambientes e cidades brasileiras, né? Que caracteristicamente é o profissional de saúde da família, é o médico generalista, né? E ele poder fazer isso de uma forma a manter essas pacientes nas melhores terapias. Inclusive, mesmo naquelas medicações antigas, a gente tem ainda muito espaço para você otimizar, né? A gente sabe que não é todo mundo que precisa usar um enalapril, uma losartana para prevenir os problemas renais, está usando hoje. E muitas vezes isso são questões de efeitos adversos das medicações que você tem que controlar, né? E mesmo para isso a gente tem novidades recentes no Brasil de ter medicações, por exemplo, para controlar o risco de aumentos dos níveis séricos de potássio, por exemplo, que é uma complicação relativamente frequente de IECAS e de Brás, né, de enalapril, de losartanas da vida, que muitas vezes no passado você não poderia fazer nada, hoje você também tem uma forma de manter mais pessoas nas medicações que são capazes de realmente salvar a vida das pessoas. Então, em resumo, né, eu acho que a gente está indo no caminho certo, vários avanços no Brasil, e os desafios são mais de você realmente trazer a evidência, trazer as novidades e o acesso que é dado para as pessoas para efetivamente fazer com que as pessoas sejam tratadas da forma mais correta. Perfeito, doutor Roberto. A gente realmente precisa avançar mais. Vamos ter mais tempo no nosso debate para poder aprofundar mais essas questões.